Ruas do bairro Alecrim são interditadas por obras da CAERN. Confira os desvios. Parque das Dunas denuncia casos de agressão contra saguis. E aqui no estúdio, mais uma entrevista da nossa Semana de Profissões. Dessa vez vamos falar sobre o curso de Medicina com o professor universitário e também médico Maurício Galvão. Esses são os destaques dessa quarta-feira, dia 31 de janeiro. O Feliz News está no ar. Boa noite! Quem precisa trafegar pelas ruas do bairro Alecrim deve ficar atento, pois uma obra para a substituição de uma rede de esgoto interditou o trânsito no local. A Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, orienta os motoristas a utilizarem desvios. Confira na matéria. Serão dias de mudança para os moradores que trafegam pelo bairro do Alecrim. A Avenida Presidente Bandeira, no trecho entre a Coronel Estevão e a Amaro Barreto, segue interditada desde o dia 28 para a realização de uma obra da CAERN de substituição de uma antiga rede de esgoto. São obras da ampliação aí da rede, né, de esgoto e de água da cidade. E aí tem que ser necessária a intervenção, não tem outra forma, tem que ser interditada a via até que sejam concluídas as obras. A STTU explica que existem caminhos alternativos para reduzir os danos ao trânsito na região. As outras alternativas é a Presidente José Bento e Presidente Sarmento, né? Os ônibus vão pela Presidente Sarmento e seguem até a Coronel Estevão, onde vem até a Presidente Bandeira e retomam o seu itinerário normal. A obra será realizada em duas etapas. A primeira, que interditou a Avenida Presidente Bandeira, deverá ser concluída nessa semana. Logo após a sua conclusão, será iniciada a segunda fase, no outro lado do camelódromo. Essa também terá uma previsão de duração de 7 dias. Depois haverá outra etapa, que é o outro lado da Presidente Bandeira, nesse mesmo trecho, entre a Coronel Estevão e a Amaro Barreto. O relógio da Praça Gentil Ferreira. Mas apesar de entenderem a importância da obra, os motoristas reclamam da mudança. Dificulta, principalmente no horário de pico. Demais, engarrafamentos estão muito maiores. Atrapalha bastante, né? Ainda mais perto de carnaval, esse negócio para quem é comerciante, vem muito para Alecrim comprar as coisas, atrapalha muito. Isso é pro bem da população, né, do município, a gente tem que concordar, né? Complicado. E olha só, servidores do Rio Grande do Norte derrubaram as grades que cercavam o prédio da Assembleia Legislativa durante a manhã de hoje. E também jogaram ovos contra policiais militares que garantiam a entrada dos deputados e também funcionários da casa. Eles são contra a votação do pacote RN urgente enviado pelo governo. Nessa quarta-feira, a sessão que votaria 5 projetos do governo estadual foi adiada porque parlamentares e servidores foram impedidos de entrar na sede do Legislativo. Vamos aí aguardar para ver se realmente haverá essa votação. E olha só, termina nessa quarta-feira o prazo para as empresas aderirem ao regime tributário Simples Nacional, também conhecido como Super Simples, que unifica 8 impostos municipais, estaduais e também federais em uma só guia com vencimento mensal. A nossa repórter Ananda Braga tem mais informações. É isso mesmo, Lívia. Os empresários têm até hoje, né, os que quiserem aderir ao Simples, para estarem aí participando do sistema. Lembrando que o Simples Nacional, o que é, né? É um sistema tributário que inclui todos os impostos municipais, estaduais e federais em uma única guia, o que facilita aí a vida dos empresários. Nesse ano de 2018, o Simples sofreu algumas alterações. Uma delas foi o aumento do faturamento anual das empresas que podem participar do Simples, do sistema. Antes, as empresas deveriam faturar até 3,6 milhões para poder participar. Agora, esse faturamento aumentou e ele pode chegar até a 4,8 milhões, o que aumenta o número de empresas que podem estar aderindo ao sistema. Lembrando que para participar do sistema precisam ser microempresas ou microempreendedores individuais.
Segundo a Receita Federal, no ano de 2017 e início desse ano de 2018, mais de 400 mil empresas foram excluídas do Simples porque estavam com dívidas em atraso. Essas empresas que estão com dívidas em atraso, gente, elas podem ainda aderir ao Simples, mas antes disso eles precisam pagar o que está em atraso ou então fazer um parcelamento dessa dívida. Para aderir ao Simples, basta acessar o site, que é o receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional, e lá no site é possível ter mais informações, né, e conseguir se inscrever aí no sistema. Lívia, eu volto com você. Obrigada, Ananda, pelas informações. Falando ainda sobre as decisões do governo, o governo do estado suspendeu o concurso da Polícia Militar. A decisão se deu após a Justiça determinar a correção e republicação do edital. O edital do concurso da PM foi publicado no dia 16 de janeiro e, de acordo com a Procuradora Adjunta do Estado, Heloísa Guerreiro, o governo vai recorrer da decisão da Justiça que determina as retificações no edital. A procuradora afirma ainda que somente após o resultado desse recurso, o Poder Executivo vai se posicionar sobre o que fará com relação ao certame. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir: Parque das Dunas denuncia casos de agressão contra os saguis. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos e agora uma matéria de alerta a toda a população. Se você frequenta o Parque das Dunas, procure não alimentar os animais, principalmente os saguis. Devido a essa prática comum, vários bichinhos estão morrendo e ainda sofrendo agressões. Confira na matéria. O Parque das Dunas é conhecido em Natal como um ponto de tranquilidade para a população. No local, é comum encontrarmos famílias passeando e mesas de piquenique. Mas para os animais a situação é outra. Os saguis de tufo branco estão sofrendo epizootias, episódios de doenças que acometem comunidades de animais. O biólogo do parque explica que um dos motivos principais para o surgimento da doença é a alimentação dos saguis, que recebem a comida oferecida pelos visitantes. O sagui tufo branco, né, o Calitrix jacus que nós temos aqui no parque, ele tem uma ampla quantidade de alimentos que ele consegue na mata, né, e que a gente interferindo pode causar algum desequilíbrio, né. Inclusive passar alguns vírus que para nós são tranquilos, né, assim de conviver, e para eles são vírus letais, né, como o vírus da herpes e tudo mais. Emanuel é funcionário do parque e explica que é comum encontrar pessoas alimentando os saguis. Mas na área de piquenique, que é na área que o pessoal vem lanchar, aí o pessoal aproveita e dão comida. Tem a placa bem grande, mas não serve quase de nada. E eu pergunto, vocês vão vir amanhã? Porque sempre a gente dando comida aos animais, eles vão se acostumar, vão esquecer de caçar o próprio alimento e vão sempre esperar pelos pessoal. Aí não tem como a gente manter, né, o ecossistema. Além de serem vítimas das doenças, os saguis hoje também estão sofrendo com as agressões. Isso tudo porque a população mantém a ideia errada de que eles também transmitem a febre amarela. Desde dezembro, 18 animais já foram encontrados mortos no parque. Nessa semana foram registrados 2 episódios de saguis agredidos. As pessoas elas têm a visão errônea de que o sagui, o primata, ele passa a febre amarela. E não é, ele é tão afetado quanto nós pela febre amarela, né? O mesmo mosquito que pica que pega o sagui, que pega a gente, pega o sagui, né? Pega o primata. Eles deveriam ser vistos pelo contrário, né? Eles deveriam ser vistos com bons olhos, porque eles que dão o primeiro alerta de que alguma coisa não tá certa, né? Para que a gente fique vigilante. Essa turminha estava participando de um piquenique e mesmo com a pouca idade já aprendeu o que não pode ser feito. Não pode alimentar os animais. Por quê? Por que não pode? Você sabe? Sim, porque senão eles podem morrer e podem ter doença. Isso muito ruim. Lá na rua, lá onde eu moro, tem muito animal ferido. O biólogo explica que atitudes devem ser tomadas quando a população encontrar um animal ferido. Não se deve pegar nesse animal, você nunca sabe como ele pode reagir, ele pode morder e tudo mais. Contacte na administração aqui do parque, né? A gente vai recolher esse animal
E se for fora daqui, no município de Natal, enfim, a vigilância, né, o Centro de Controle de Zoonoses, eles sempre estão fazendo esse trabalho de recolhimento do animal e tudo mais. Esse animal vai para análise também. E se for fora de Natal, a gente também pode contactar a Secretaria Estadual de Saúde. Apesar da situação de perigo vivida pelos animais, a mensagem de esperança vem da geração futura. Muito chato que também os animais também têm vida, não é só as pessoas não. A natureza também tem vida. Não pode alimentar os animais! Muito bem, né? E as crianças dando aí um show de conhecimento e de exemplo para um monte de adulto que está aí matando esses bichinhos que podem levar, inclusive, à extinção. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte confirmou a ocorrência de um duplo homicídio e assassinato de uma mulher na manhã dessa quarta-feira em Mossoró, na região oeste do estado. Ninguém foi preso até o momento. Segundo a PM, os corpos de 2 jovens foram encontrados por volta das 7 horas da manhã no sítio Santana. As vítimas foram levadas de casa ainda na noite por homens armados em um veículo de cor branca. Um dos mortos foi reconhecido como Edson Cosmo da Silva. O outro ainda não foi identificado. Ainda na manhã de ontem, também em Mossoró, uma mulher foi assassinada a tiros. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã no bairro Belo Horizonte. Os criminosos, 2 homens, fugiram em uma moto. A vítima, ainda de acordo com a PM, não foi identificada, mas seria a esposa de um traficante morto no ano passado na cidade. E olha só, os estudantes aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, SISU, devem ficar atentos às datas nas matrículas, isso nas instituições de ensino e também na documentação necessária a ser apresentada no momento do cadastramento. Por isso, a nossa repórter Ananda Braga tem mais informações. É isso mesmo, Lívia, as matrículas já começaram, né, e elas têm um prazo, vão aí até o dia 7, então é bom os estudantes que passaram ficarem ligados para não perderem esse prazo, porque ele não tem prorrogação. Eu estou aqui com o Everaldo Pereira, que é coordenador de acesso discente do IFRN, e ele vai explicar para a gente como que essas matrículas vão funcionar. Everaldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, e eu já quero começar te perguntando, como é que são feitas essas matrículas? O aluno precisa ir lá no IF, como é que ela é feita? Isso, as matrículas são presenciais, né? Os alunos que foram selecionados eles devem comparecer ao campus para o curso que ele havia se inscrito, à diretoria acadêmica, e lá ele vai levar toda a documentação necessária para fazer sua matrícula. Perfeito. E lembrando que tem os alunos que também não passaram, né? Esses alunos eles já estão aí automaticamente na lista de espera. Como é que funciona? Não, aqueles alunos que não foram aprovados nessa primeira chamada, eles devem entrar no sistema do SISU, na sua área do candidato, até o dia 7 também de fevereiro, e optar por participar ou não da lista de espera naquela primeira opção de curso que ele havia feito sua inscrição. No IFRN são quantas vagas disponíveis, quantos cursos, como é que está funcionando a oferta? Nós tivemos oferta de 1.008 vagas em 34 cursos, distribuídas em vários dos nossos campos, tanto aqui na capital quanto no interior também. E qual é a documentação que o aluno não pode esquecer, né, que ele precisa levar para conseguir fazer a matrícula? Bem, cada instituição tem uma relação de documentação, né? Entre essas tem as documentações pessoais, que é CPF, RG, certidão de casamento, de nascimento, reservista, no caso dos homens maiores de 18 anos, e a comprovação da conclusão do ensino médio, histórico escolar e certificado. Mas, além dessa documentação, se o candidato foi aprovado numa das listas de reserva de vagas, uma das cotas, ele tem que levar a documentação específica que é prevista no edital e que está disponibilizado também na página do SISU, onde ele tem acesso. Isso é fundamental para não terem falhas, né, Everaldo? Para o aluno que é cotista, ele comprovar que ele é cotista, não está aí usando de má fé para estar entrando na instituição. Isso é o momento de verificação da instituição de que se ele realmente tem direito a estar concorrendo àquela vaga a qual ele se propôs a concorrer. E os alunos também têm que tomar determinados cuidados, porque essa lista de aprovados foi nacional, então aqueles que vão para outros estados têm que acelerar mais ainda essa viagem, essa providência de documentação. E no IFRN a gente tem mais de 1.000 vagas, né, disponíveis aí. São vários cursos que os alunos vão poder optar na hora de fazer essa matrícula. Eles já optaram? Como é que são? Quais são os cursos? Como é que está funcionando? No momento de inscrição do SISU, no período de inscrição, eles fizeram a opção
Entre as opções, escolheram cursos do IFRN. Lá nós temos cursos de licenciatura, que estavam com vagas ofertadas, cursos de tecnologia superior e também um curso de engenharia. Então, nossas vagas foram distribuídas nesses três aspectos de curso. E quais são os cursos aí mais requisitados, né? Vamos dizer que a procura é maior lá no IF? Nós temos o curso de gestão pública, que ele é muito concorrido, temos a engenharia de energias, também um curso nosso que tem bastante concorrência em todas as edições do SISU. Everaldo, e outra dúvida, né? O IFRN, ele é um instituto que tem vários polos, né? Aqui em Natal, tem lá no centro, tem o central. O aluno, ele precisa saber qual foi o polo que ele optou e tem que ir no polo fazer a matrícula, ou é um lugar só para todos os polos? Como é que está funcionando? Não, a nossa matrícula não é centralizada. Ela vai acontecer no campus para o qual o curso que ele escolheu. Então, por exemplo, o aluno que ele escolheu um curso que é do campus Natal Central, por exemplo, aquele na Salgado Filho, ele vai se dirigir até o campus, na diretoria do curso que ele fez a opção e foi aprovado, e lá é que ele leva a documentação e faz a sua matrícula. Então, cada curso em cada região, seja na capital ou no interior, é feito direto no campus. E, Everaldo, para finalizar, só lembrando que esse prazo ele não tem prorrogação, né? Quem não fizer sua matrícula até o dia 7 de fevereiro vai perder aí a vaga? Isso, as matrículas vão até o dia 7, assim como as opções pela lista de espera. As vagas que não forem preenchidas até o dia 7 serão disponibilizadas para aqueles alunos que optaram em participar da lista de espera para cada instituição. Então é isso, muito obrigada, Everaldo, pela sua participação. Então é isso, esse é o momento do aluno ficar atento, porque não pode perder o prazo, né? Então vamos prestar atenção, separar aí toda a documentação e fazer logo a matrícula, porque o que não dá é para estudar o ano inteiro e acabar perdendo a matrícula por uma falta de atenção na hora de fazer a matrícula, né? Das datas. Volto com você, Lívia. Isso mesmo, obrigada, Nanda, pelas informações. E também não dá para deixar para o último dia, última hora, o brasileiro sempre acaba fazendo isso, né? Vamos ver se todo mundo consegue antecipar e logo agora no início para garantir a sua vaga. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Os bancos de Mossoró vão mudar o seu horário tradicional de funcionamento e vão continuar atendendo o público diariamente das 10 às 3 da tarde a partir do dia 18 de fevereiro. O funcionamento já está acontecendo nesse período por causa do horário de verão, mas na maior parte do ano o expediente começava normal às 11 e seguia até às 4 horas da tarde. Dessa forma, mesmo com o término do horário de verão, as agências vão abrir apenas em Mossoró de 10 horas da manhã e vão permanecer abertas até às 3 horas da tarde, horário de fechamento. Para os bancos, a mudança não vai acarretar em nenhum tipo de mudança de desconforto aos clientes, pois, segundo eles, os usuários já estão adaptados ao novo horário, em virtude de ser o mesmo praticado desde o final do ano passado. Então, atenção aí quem mora em Mossoró pela mudança e alteração no horário bancário. Vamos agora para um intervalo comercial e veja a seguir mais uma entrevista da nossa Semana de Profissões. Dessa vez vamos falar sobre o curso de Medicina com o professor universitário, também médico, Maurício Galvão. É logo depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Taxa de desemprego no país fecha em 2017 com 12,7%. STJ nega pedido de Cabral para retornar ao presídio de Benfica e ainda terremoto de 6,1 graus atinge o nordeste do Afeganistão. Confira agora o nosso giro de notícias com as principais notícias do Brasil e do mundo. A taxa de desemprego média de 2017 ficou em 12,7%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgados hoje pelo IBGE. Em 2016, a taxa havia ficado 11,5%. Analisando-se apenas o último trimestre do ano, o nível ficou em 11,8%. A taxa do terceiro trimestre de 2017 havia ficado em 12,4%. Já do último trimestre de 2016, havia sido de 12%. O total de desocupados chegou a 13,2 milhões na média do ano, um aumento de 12,5% na comparação com a média do ano anterior. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve negado um pedido para voltar ao presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio.
A decisão foi do vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que negou liminar impetrada pela defesa do ex-governador. No pedido, os advogados de Cabral alegaram que a volta dele para o Rio de Janeiro seria essencial para o exercício de seu direito de defesa. Os advogados também argumentaram que Cabral tem filhos menores de idade e que eles teriam o direito de visita ao pai, prejudicado com a permanência do ex-governador no Paraná. Além disso, segundo a defesa, o ex-governador não pode trabalhar no Complexo Médico Legal de Pinhais, onde ele está preso. Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter, com epicentro no extremo nordeste do Afeganistão, atingiu nesta quarta-feira amplas áreas do país, assim como o Paquistão e o norte da Índia. O tremor teve o epicentro a cerca de 35 quilômetros ao sul de Jurmi, fronteira com o Paquistão, Taquistão e a China, com profundidade de 192 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Uma fonte do governo provincial disse que ainda não há dados sobre o impacto do terremoto na região. O tremor foi sentido em várias partes do Paquistão e no norte da Índia. A zona do epicentro está localizada no Hindu Kush afegão, um local de grande atividade sísmica. Vamos agora para a nossa segunda entrevista da Semana de Profissões. Vamos entender um pouquinho sobre a área da saúde com o curso de medicina. Por isso nós recebemos o professor universitário, também médico, Maurício Galvão, que também é nefrologista. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lívia, pelo convite. Olha só, para a gente começar essa entrevista entendendo qual é o perfil que deve ter um candidato para escolher a medicina como profissão, para escolher, no caso, ser médico. Eu acho que para a pessoa ser médica, né, existe primeiro, a gente sempre pensa, está muito ligado ao status social e à parte financeira, mas eu acho que o fundamental é que a pessoa goste muito de gente, né? Então tem que gostar de estar com pessoas, de falar com pessoas, tem que ser humano, né? Então poder se colocar no lugar daquelas pessoas que muitas vezes a gente trabalha em locais com dificuldade estrutural, e se você não colocar um pouquinho no lugar do paciente, apenas pensar nas suas dificuldades como profissional, você não vai conseguir cumprir aquela missão, né? Assim, eu não penso que é só uma vocação, mas é uma profissão que realmente você tem que gostar daquilo realmente que você faz. Doutor Maurício, é interessante, por exemplo, que esse candidato, essa pessoa que está definindo aí o que é que vai fazer, visite, por exemplo, um hospital público para que ele possa entender quais são as demandas da saúde pública aqui no nosso país, porque a gente pensa, como o senhor mesmo falou agora há pouco, que é ganhar muito dinheiro, claro, que é só glamour, mas na realidade não é assim não, claro. Né? A gente das universidades, na universidade que eu trabalho, na UNP, a gente tem inclusive um programa em que os alunos do segundo grau podem visitar a instituição, mas eles vão visitar a instituição física, os laboratórios, as salas de aula. É fundamental, como você está dizendo, que um aluno visite o posto de saúde perto da casa dele, que visite algum hospital realmente público, porque embora o médico possa depois optar por trabalhar no serviço privado, a maior parte da ocupação dele e principalmente da formação dele, seja estudando numa universidade pública ou privada, vai ser na rede pública. Então, ele tem que saber que, estando numa faculdade mesmo maravilhosa, a rede pública tem as suas limitações, mas é importante ele entender que ele vai ser um elemento daquilo ali, e inclusive se ele está disposto a querer modificar aquilo, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem o curso e dizem isso aqui não funciona, mas a partir do momento que eu sou um médico e eu estou trabalhando naquela unidade de saúde, naquele hospital, eu tenho que tentar melhorar aquilo também da forma como eu puder. Doutor, como é que se dá, por exemplo, a graduação em medicina? Além do tempo de faculdade, ainda existe o período de residência. Isso vai demandar quanto tempo para que ele se torne, de fato, um profissional médico? Certo. Isso, inclusive, é mais uma característica que quem quer fazer medicina tem que estar disposto, né? Você sabe que são 6 anos do curso de medicina, depois você tem uma residência médica de 2 a 6 anos, a maioria das residências de 4 a 6 anos, e você tem 10 anos de formatura, formação. Depois dos 6 anos, você pode trabalhar como clínico geral. Mas, mesmo para médico da família, está sendo cada vez mais exigido de que o profissional tenha residência em medicina da família. Então, a gente tem que trabalhar com um período médio de 10 anos de formação, e eu não estou dizendo nem
mestrado, doutorado, que seria mais tempo. Estou dizendo para você se tornar um especialista médico em alguma área. Isso. E falando um pouquinho sobre a sua experiência também, né? Mas qual é o maior desafio nos dias de hoje para um médico aqui no nosso país? Eu acho que o principal desafio do médico, o médico normalmente é uma pessoa que, como a faculdade ela é integral, ela dura esses 6 anos de faculdade mais 4 de residência, a gente se acostuma realmente a trabalhar muito, a viver, a deixar muito, ou estar muito pouco com a família, estar pouco com os amigos, né? E eu acho que o grande desafio, como existe claro, sempre uma expectativa financeira também, em que nós vamos trabalhando muito, a remuneração, às vezes, nos serviços não é tão aquilo que você gostaria, e, por outro lado, você vai deixando de pensar na sua vida. Então, acho que o principal hoje que eu falaria para aqueles que querem fazer medicina, os nossos alunos que já estão fazendo, é tentar achar o equilíbrio, né? Um equilíbrio em que você consiga ter uma renda financeira. Uma coisa que eu sempre digo, trabalhe naquilo que você goste, mesmo que ganhe um pouco menos, porque você vai lidar com vidas humanas, você vai lidar com estresse, você vai lidar com desgaste. Então, se você não fizer aquilo que você gosta, às vezes os alunos ficam pensando em especialidades que são mais leves, né, que dá menos plantão, que trabalha. Mas se você não gosta, se você gosta de uma coisa, eu sou nefrologista, então a gente vive cuidando de doente grave em UTI, e é uma profissão mais desgastante que outras especialidades, mas e como eu estou realizado, eu chego em casa confortável, chego bem, mas não esqueçam de achar um equilíbrio entre o seu tempo de trabalho, mas também da sua vida pessoal, para você pensar nas suas coisas e você ter uma qualidade de vida boa. Até porque médico também é gente, e se não faz aquilo que gosta, uma hora vai adoecer, né? Vai adoecer, com certeza. Pois bem, doutor, muito obrigada pela sua presença. Espero que tenha esclarecido aos nossos telespectadores aí que pediram pelo curso. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Por nada. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.